Olá, meus irmãos, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa 7ª videoaula. Eu convido para que você abra sua Bíblia, continuando nosso estudo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao 12. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, acompanhe na tua Bíblia. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós aprendestes, recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a exposição deste texto, o estudo da Palavra de Deus. Muito bem, o que vimos até agora? O apóstolo Paulo explicou as circunstâncias que o impediram de voltar a Tessalônica, não suportando a separação por muito tempo, eles decidem enviar Timóteo. Timóteo regressa com excelentes notícias dos crentes tessalonicenses. Isso vimos no capítulo 3. Os crentes haviam progredido espiritualmente. Estavam firmes na fé e eram crentes autênticos no amor. Agora Paulo introduz uma parte extremamente prática da carta. Esta parte diz respeito à necessidade de uma vida que agrade a Deus na questão da moralidade sexual. Vamos tratar sobre o dever de vivermos vidas santificadas. Mas antes, devemos ter em mente o contexto em que esta porção foi escrita. Tessalônica era uma cidade grega influenciada pela cultura grega e romana. E o pensamento dominante da cultura greco-romano na questão sexual era um caos total. Era totalmente liberal, sem lei, sem moralidade sexual nenhuma. Os crentes tessalonicenses eram egressos de um ambiente onde a liberdade sexual e a promiscuidade corria solta. Era considerada como normais esses comportamentos. Exaltavam-se as impurezas sexuais naquele período, naquela época. É nesse contexto que Paulo exorta aos crentes
que a vontade de Deus era totalmente contrária a essa cultura promíscua e liberal. A vontade de Deus era a santificação dos crentes tessalonicenses. E Paulo inicia rogando e exortando no Senhor Jesus. Não poderia ser diferente, meus irmãos. Não se trata de um simples pedido, de uma simples solicitação, mas é um pedido insistente e suplicante, na autoridade não do apóstolo Paulo, mas do Senhor Jesus Cristo, com relação à magnitude do assunto que o apóstolo vai começar a tratar. Veja aí, meus irmãos, nos versos 1 e o 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. A igreja dos irmãos tessalonicenses agradava a Deus. E Paulo os elogia sobre a sua fé, sobre o seu amor abnegado e sobre a sua firmeza na esperança em Jesus Cristo. E nós vemos isso lá no capítulo 1. Os irmãos tessalonicenses aprenderam a viver agradando a Deus e estavam efetivamente praticando, porque eles estavam inteirados de quantas instruções lhes tinham transmitido da parte do Senhor, como nós lemos aí nos versos 1 e o 2. Os irmãos haviam progredido na vida espiritual. Eles haviam progredido. Não obstante, eles deveriam continuar progredindo de maneira mais expressiva, com o objetivo de agradarem ainda mais a Deus. Agora o apóstolo Paulo, de maneira bem prática, ele começa dizendo qual é a vontade de Deus especificamente com relação a isso que ele vai falar. Veja aí no verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus para os crentes de Tessalônica? A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para nós também é isso, meus irmãos. E nós sabemos. É a nossa santificação e nos manter longe, ou longes, distantes da prostituição, porque a palavra abstenhais significa exatamente isso. Mantenham-se distantes, longe da prostituição. A vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida é essa, a nossa santificação, manter-nos longe, distantes da prostituição. O que é santificação? Vamos lembrar. É o processo pelo qual o crente, cada vez mais, ele se separa do mundo. É o processo pelo qual o crente, cada vez mais, se separa das coisas do mundo, das concupiscências, das coisas carnais, das coisas erradas, dos pecados. Ele vai se separando. É um processo. E mais ele se consagra a Deus. Isso é o processo de santificação. Agora note, quando você lê essa palavra, prostituição, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Isso tudo bem, você já sabe um pouquinho. Que vos abstenhais da prostituição. O que te vem à mente com essa palavra? Esta palavra prostituição, ela não se limita somente a aspectos que sugerem prostituição. Talvez quando pensemos nesta palavra, nós pensemos em alguns aspectos que sugerem prostituição. Mas ela não se limita somente a isso, não. Prostituição significa, no grego, porneia, de onde vem o termo pornografia. A palavra porneia, ela engloba todo o tipo de imoralidade sexual. Dentro do casamento ou fora do casamento. Por exemplo, adultério, fornicação, ou seja, relações sexuais ilícitas. Portanto, estão em foco aqui todas as variedades desse tipo de pecado e derivados de porneia, e derivados do termo porneia. Então, veja, meus irmãos, como a palavra prostituição, ela não se limita a alguns aspectos, mas ela é ampla. Ela traz a ideia no grego, e a ideia é exatamente no grego porneia, pornografia, que engloba todo tipo de imoralidade ou relações sexuais ilícitas. E a proibição é clara. Paulo dizendo aos Tessalonicenses que abstenhais de toda a imoralidade sexual. Meus irmãos, particularmente, talvez esta passagem seja uma das mais claras, na minha opinião, das Escrituras no tocante à vontade de Deus para o crente. Eu creio que é uma das passagens mais claras. Aqui temos a vontade de Deus específica quanto à necessidade de uma vida que agrade a Deus na questão da pureza sexual. Então, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. Em segundo lugar, que cada um, versos 4 e 5, vamos ler. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Qual é a vontade de Deus? É que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo. Meus irmãos, essa palavra possuir significa ter, manter. Esta é a ideia, que cada um de vós saiba ter ou manter o próprio corpo em santificação e honra. E o que significa, meus irmãos, quando diz aqui, e não com desejo de lascívia? Esta palavra, ela é muito forte, meus irmãos. Lascívia são desejos sexuais excessivos e pervertidos. E não precisamos de mais explicações. Tudo começa lá no coração, meus irmãos. Olhares, falas, pensamentos. Desejo de lascívia, exatamente isso. São desejos sexuais excessivos, distorcidos e pervertidos. E nós somos exortados para cada um de nós, para que nós saibamos possuir o próprio corpo em santificação e honra. E vários textos nós temos na palavra de Deus que nos exortam a isso. O corpo deve ser usado em santificação e honra. É simples. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13 e 20 diz assim: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor.
e o Senhor para o corpo. Veja que texto claro, que texto objetivo. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A ideia de santidade e honra deve ser aplicado no ambiente, por exemplo, meus irmãos, do namoro. A ideia de santidade e honra deve ser aplicado no ambiente do noivado, resguardando o casal de praticar sexo ilícito antes do casamento. E até mesmo no matrimônio, as relações sexuais devem ser permeadas por santidade e honra entre o marido para com a esposa para com o marido. Castidade, portanto, que é pureza, é uma questão que exige autodisciplina e conhecimento. Mas por que autodisciplina e conhecimento? Pela palavrinha que você vê escrita, que parece que é só uma palavrinha ali que está ali, que Paulo colocou, que cada um de vós saiba. É essa palavrinha. Antes do possuir. Que cada um de vós saiba. Não é algo intuitivo, aleatório, de qualquer jeito. Não. Que cada um saiba se autodisciplinar. É uma questão de conhecimento. Portanto, nós temos que fazer isso, meus irmãos. Nós temos que seguir. Essa é a vontade de Deus, simples, direta e específica. No ambiente, como nós falamos, do namoro, o casal se resguardando de praticar sexo ilícito antes do casamento, e no próprio matrimônio, com as relações sexuais que devem ser permeadas de respeito, santidade e honra. Mas em terceiro lugar, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nesta matéria, veja aí, meus irmãos, no verso 6, na parte A, e que nesta matéria do sexo que ele está tratando, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Até aqui. Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que significa ofender e defraudar um irmão? Ofender, nós já até sabemos o que significa ofender. Mas defraudar, o que significa? Enganar, tirar algum proveito. Tirar algum proveito. Então, aplicando isso, o que significa defraudar um irmão? São olhares lascivos, como nós falamos, com desejos sexuais, perversos, pervertidos, olhares promíscuos, propostas indecentes, com o objetivo de enganar, tirar proveito da moça, do rapaz. Por exemplo, com roupas indecentes, roupas provocativas e sensuais. Então, que nesta matéria, esta é a vontade de Deus, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Ninguém faça isso. Então, nós temos uma proibição específica. Paulo falando aos irmãos tessalonicenses e Deus também chamando a nossa atenção e nos lembrando com relação aos relacionamentos. E quais são as razões por que devemos viver vidas santificadas no quesito pureza sexual? Pureza sexual. Quais são as razões? Por que eu devo viver uma vida de santidade, de pureza nessa questão sexual? Em primeiro lugar, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. É a parte B do verso 6.
Vamos ler o verso todo para dar sentido. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque, primeira razão, o Senhor contra todas estas coisas, como vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Essa palavra vingador, ela é muito forte. É fácil entender, mas ela é bem forte. À luz de tudo isso, a primeira razão por que nós devemos viver vidas santificadas no quesito pureza sexual, porque o Senhor é o vingador. Ele é aquele que faz justiça. Ele é aquele que pune. Ele é aquele que castiga, sim. A Bíblia diz claramente: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, essa é a primeira razão que nós devemos observar. E na sequência, a segunda razão por que devemos viver vidas santificadas na questão da pureza sexual é porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Verso 7. Porquanto ou porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. É simples. Essa é a segunda razão. Por que nós devemos ter e manter vidas santificadas nestes setores, nesta área específica? Porque Deus não te chamou e não me chamou para a impureza, mas sim para a santificação, para dia a dia, como nós falamos naquela questão do processo de santificação. Dia a dia nós vamos nos santificando, vamos nos separando das coisas do mundo, das concupiscências deste mundo, e nós vamos nos santificando para Deus, para a glória do Senhor. Mas a terceira e última razão por que devemos viver vidas santificadas na questão da pureza sexual é que aquele que rejeita estas instruções não rejeita o homem, e sim a Deus, que também lhes dá o Espírito Santo. Verso 8. Dessarte, quer dizer, dessa forma, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E graças a Deus, meus irmãos, pelo Espírito Santo, que foi nos dado como santificador. Mas note que essas três razões, elas são fortes, elas são objetivas. Não tem dúvidas, nós não temos dúvida disso. As três razões por que nós devemos ter vidas santificadas em todas as áreas, mas principalmente e especificamente no quesito pureza sexual, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Vai fazer justiça, vai castigar, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porque aquele que rejeita estas instruções, estas coisas, como diz aí no verso 7, quem rejeita estas coisas, ou seja, estas instruções, não rejeita o homem, e sim a Deus. O próprio Deus, meus irmãos. O próprio Deus. E graças ao Senhor, que Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos foi dado como santificador. Deus não apenas nos chama para a santidade, Ele nos dá poder para viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Portanto, nós devemos pedir, se temos qualquer dificuldades, e acertar a nossa vida com Deus. Senhor, me ajuda a acertar a minha vida com o Senhor em todas as áreas, mas principalmente nestas questões, porque o texto é claro. Mas ainda, meus irmãos, no tocante ao amor fraternal, versos 9 a 12, veja aí, nós vamos ler verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva,
porquanto vocês mesmos foram instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então aqui nós vemos que os irmãos tessalonicenses estavam efetivamente praticando, como nós observamos lá no verso 1, 4:1. Os irmãos estavam praticando, aprenderam a viver e agradar a Deus no tocante ao amor uns para com os outros. Mas ele continua dizendo, contudo, veja aí no verso 10, na parte B, contudo, vos exortamos, irmãos, em primeiro lugar, a progredirdes cada vez mais. No grego, o termo progredirdes, olha o que significa, meus irmãos. Significa superabundar, significa ser excessivo, significa ser mais que suficiente. Essa palavra progredirdes, que Paulo fala, inspirado por Deus. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes mais, cada vez mais, ser excessivo, exceder, não ficar na mesmice, ser mais que suficiente. Ou seja, eles deveriam continuar progredindo de maneira mais expressiva e exponencial. Não dá para ficarmos acomodados. Sabemos, crendo, achando que já sabemos. Não dá para ficar. Precisamos crescer. Sempre há espaço para progredirmos e crescermos na fé. Mas em segundo lugar, meus irmãos, ele continua dizendo: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Aqui é muito interessante, meus irmãos. A palavra diligência, de forma geral, ela é alguém, a pessoa diligente é alguém que faz algo com dedicação, com zelo e com empenho. Diligência é isso. Dedicação, zelo e empenho. Mas no grego, diligenciardes é muito mais forte. Sabe o que significa, irmãos? Significa amar a honra. Veja isso. Amar a honra, aspirar, ter por ambição. Agora, o que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo desta exortação do apóstolo Paulo? Havia um grupo de irmãos, não eram todos, mas havia um grupo de irmãos ociosos, com pouca disposição para o trabalho, que bisbilhotava a vida dos outros e eram até maledicentes. Havia irmãos assim. É muito provável que um dos motivos de eles serem ociosos ou estarem ociosos é que eles tinham uma ideia errada sobre a volta de Cristo. Tema central nas duas cartas, meus irmãos. É o tema central. É o que mais Paulo trata, é sobre a segunda vinda de Cristo. Então, possivelmente, o motivo de eles estarem ociosos, não é ansiosos, é ociosos, é que eles tinham uma ideia errada, talvez, da volta de Cristo. E por acharem que Cristo já estava na iminência de sua volta, eles abandonaram o trabalho e ficaram ociosos. Note que interessante. E é por isso que Paulo exorta. E é uma sequência de exortação, meus irmãos. Eu dividi apenas para ficar do ponto de vista didático essa exortação, mas é uma sequência só dos versos 10, 11 e 12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais
e a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, quer dizer, pare de se intrometer na vida alheia. Olha o contexto de Paulo a esses irmãos. E trabalhe, veja aí. Com as próprias mãos, como vos ordenamos. E, para finalizar, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Ou seja, para que vocês vivam com dignidade à vista das pessoas de fora, e não venham a precisar de nada. Note, então, a exortação que Paulo faz para um grupo de irmãos que certamente estavam vivendo ociosos. E ele vai tratar disso na segunda carta, também mais especificamente. Eles estavam ociosos. E uma das razões era essa que nós colocamos, por acharem que Cristo iria ali voltar, estava na iminência de voltar, eles abandonaram o trabalho e estavam ociosos. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida nesse glorioso texto. Que texto maravilhoso, bem como esta carta, meus irmãos. Eu espero de coração que você esteja vibrando bastante. Que carta extraordinária, cheia de lições. A primeira aplicação, meus irmãos, é que é uma das coisas que o crente mais anseia é conhecer. Eu acredito, não é? Que uma das coisas que o crente mais anseia é conhecer a vontade de Deus sobre assuntos variados. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque no verso 3 fala da vontade de Deus sobre esse assunto específico. Mas eu creio que o crente ele tem esse anseio de conhecer a vontade de Deus sobre vários assuntos. Particularmente, eu creio firmemente que Deus nos dá direção sobre todos os assuntos da Bíblia. Mas isso não significa que temos tudo de forma detalhadamente nas Escrituras Sagradas. Não. Com relação às doutrinas fundamentais, sim, estão claras. Com relação, por exemplo, à soberania de Deus, à doutrina da salvação, da predestinação, da justificação, a doutrina da santificação, ou seja, várias doutrinas da palavra de Deus. A Bíblia é clara e específica. Um texto que me ajuda aqui, que eu guardo bastante no coração e que me auxilia com essa questão de conhecer a vontade de Deus, é o Salmo 25. Anote aí. O Salmo 25 é um salmo maravilhoso, mas anote os versos 12 e o 14. Se você deseja conhecer a vontade de Deus, busque com essas duas palavrinhas, nesses dois versículos, 12 e 14, busque viver uma vida de temor a Deus e intimidade com Ele. Leia lá na sua Bíblia. Eu tenho esses versículos no meu coração, na minha vida inteira. E me auxilia bastante na questão de conhecer a vontade de Deus. Busque viver uma vida de temor e intimidade com Deus. Salmo 25, 12 e 14. Mas em segundo lugar, meus irmãos, à luz desse texto, o crente nunca pode dizer, eu já sei o bastante. Nós não podemos. Eu não preciso mais aprender. Eu estou satisfeito comigo, está tudo bem, minha vida cristã chegou a um nível que eu posso ficar tranquilo. Nada disso, meus irmãos. Por que eu disse isso? Porque Paulo elogiou esses crentes. Eles haviam crescido, progredido no amor, na fé, na constância. Paulo os elogia. Mas trazendo para a nossa vida, meus irmãos, um crente maduro sempre entende que precisa crescer sempre mais em todas as áreas. Não significa não saber de alguma coisa. Não é isso. O conhecimento, todo tipo de conhecimento, ninguém tira de nós. E principalmente bíblico. Se você sabe, você sabe. Glória a Deus por isso. Mas o crente maduro, ele entende que ele nunca pode parar. Ele precisa crescer.
ele quer ouvir, seja de quem for, a palavra de Deus. Ele quer se alimentar porque ele quer crescer em todas as áreas. E também, meus irmãos, devemos aguardar a volta de Cristo com expectativa e esperança. Claro que sim. É o que nós vamos tratar, meus irmãos. Especificamente agora, devemos aguardar a volta de Cristo com muita alegria, expectativa e esperança, que é uma espera com confiança, exultante. É natural que exista curiosidade em relação à doutrina das últimas coisas, principalmente nesta época que estamos vivendo. Mas evite, uma dica que eu dou para você, conselho pastoral, evite especulações escatológicas nesse tempo. Evite discussões que não levam a nada. Pelo contrário, meus irmãos, só leva a gente a ficar brigando entre famílias, entre irmãos, não leva a nada. Foque na palavra de Deus escrita. A Bíblia fala sobre isso, meus irmãos. Por exemplo, a Bíblia fala os sinais dos tempos. Ela fala sobre os sinais dos tempos ali no sermão escatológico de Jesus. Mas Jesus também diz: vede que ninguém vos engane. A Bíblia diz que algumas coisas hão de acontecer antes da volta de Cristo. Mas é claro, meus irmãos, que esses acontecimentos podem ocorrer mais rápido do que imaginamos. Mais rápido do que imaginamos. Mas a Bíblia diz que precisam acontecer algumas coisas. Mas qual é o nosso dever para evitarmos essas discussões, especulações? Qual é o nosso dever? Vigiar, orar, ter e manter comunhão com Jesus Cristo e perseverar até o final. Essa é a tua função, essa é a minha função. Evitar essas coisas. Porque, como nós falamos, é natural que essas curiosidades acerca da doutrina de escatologia, das últimas coisas, da volta de Cristo, nós queiramos saber. Eu gosto muito desse tema, já disse e sempre estou repetindo. Eu particularmente gosto bastante. Por que eu estou dizendo isso? O texto diz, o texto vai dizer. Na próxima videoaula, não perca, na sequência do texto, começaremos a estudar um pouco escatologia. Escatologia. Não perca! Fique comigo! Que Deus te abençoe! Que Deus te ajude a aplicar esta porção de hoje para a honra e glória do Senhor e para a tua vida santificada para todos nós, em nome de Jesus. Amém.